puxa, eu queria ser igualzinho essa pessoa. Essa pessoa inspira, mas você não sabe o que ela está passando, o que ela já passou. Sabe por quê, irmãos? Ela não desistiu. São essas pessoas que nunca desistiram, irmãos. São essas pessoas que nós, se espelhamos. Então, quando eu olho para a palavra de Deus e vejo aqueles irmãos do passado, irmãos, e ver o que eles passaram na vida, os cristãos sendo maltratados, perseguidos, e mesmo assim eles não desistiram, eles mantiveram perseverantes. Eu gostaria de me propor hoje pela manhã, de falar sobre 3 pontos para você não desistir. E primeiro, não desista, irmãos, de orar. Nós como cristãos não devemos desistir de orar. Irmãos, olha o que ele diz lá, vamos ver lá em Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel capítulo 6, e o versículo 10. Então aqui tem um rei chamado Dário, e esse rei aqui, montou uma equipe de prefeitos, sátrapas, conselheiros, governadores e etc. E esses camaradas aqui tentaram acusar Daniel, e eles não acharam nada em Daniel que pudesse destruir ele, porque ele era um homem fiel ao Senhor. Então esses grupos, esses sátrapas, os prefeitos, governadores, chegaram até o rei e falaram dele: rei, você pode baixar um decreto ali, e dentro de 30 dias, se alguém adorar o Senhor, que seja punido. Irmãos, eles não acharam nada que pudesse acusar Daniel. Olha o que ele diz, verso 10, capítulo 6, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, irmãos, esse decreto era para quem adorasse qualquer Deus em 30 dias, ia ser punido. E Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia a janela aberta do lado de Jerusalém. E o que, irmão, aconteceu? 3 vezes por dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do Deus, como costumava fazer. O que eu observo aqui, irmãos, para nós como cristãos? A não desistir de orar. Esse irmão aqui, ele orava 3 vezes por dia. E quando as pessoas olhavam para a vida desse irmão, desse jovem, Daniel, eles queriam de toda forma prejudicar ele, queriam qualquer brechinha para acusar ele, mas ele era fiel a Deus. Sabe por quê? Ele não desistiu? Porque ele era um homem de oração. E Daniel nos ensina a não desistir. Ele orou a Deus como era o seu costume, irmãos. Nós devemos orar a qualquer momento, em todo tempo. Sabe por que a tua família está do jeito que está? Se ela está firme, está perseverando, passando o que está passando, é por causa que tem alguém lá onde você não conhece orando por você. Sabe por que essa igreja está firme? Porque tem irmãos orando por ela. Sabe, irmãos, a oração tudo pode. Se eu não orar para a minha igreja, ela vai acabar. Porque quando eu olho para a minha igreja, eu vejo a vida de cada um dos irmãos. Quando eu vejo meus irmãos firmes, é porque tem alguém orando. Daniel nos ensina então a não desistir. Ele não desistiu de orar. Quando o decreto saiu, Daniel correu logo para a sua casa e foi orar. Irmãos, mesmo quando ameaçado, ele ser jogado na cova dos leões também,
Mesmo que custasse, irmãos, a sua vida, Daniel orou ao Senhor. Irmãos, o que impede, às vezes, de nós adorarmos a Deus? Eu vou basear por mim, às vezes eu não quero vir para a igreja. Eu já pensei várias vezes de desistir da igreja. Mas o que me manteve em pé, a não desistir, foi a oração de vocês. Porque eu sei que tem meus familiares lá no Amazonas, lembrando de vocês também em oração. Porque eles sabem o que está passando a nossa igreja. Você sabe disso? Vocês sabiam disso? Tem pessoas lá em Curitiba orando por essa igreja. É por isso que ela mantém em pé e Deus ouve. Então o que Daniel nos ensina? A não desistir de orar. Ah, mas eu estou fraco. Não desista de orar. Entra na tua casa. De manhã logo, antes de você encostar os teus pés no chão, lembre-se do teu Criador. Sai do teu quarto de bem em paz com o Senhor Jesus. Não desista de orar. Daniel orava ao Senhor como era de costume. E ele nos ensina, irmãos, a não desistir. Às vezes eu não quero orar. Mas quando eu olho para a vida desse irmão, vários prefeitos, sátrapas, governadores, os conselheiros, irmãos, tramaram contra Daniel. Mas eles esqueceram que Daniel tinha um Deus maior. O que impede as pessoas, irmãos, de adorar? O que me impede de adorar o Senhor? Às vezes, quantas vezes já não vim domingo no culto por fraqueza minha? Hoje eu não vou para a igreja. Deixava de vir adorar o Deus Todo-Poderoso para fazer as minhas coisas particulares. É vergonhoso falar isso, porque tem alguém que pode estar inspirando a mim, para essa pessoa. Mas eu quero ser verdadeiro com meu Deus. Eu quero ser verdadeiro comigo e ter paz no meu coração. Que Deus sabe das minhas lutas e das minhas fraquezas, mas eu estou aqui. Então não desista. Primeiro ponto, de orar. Irmãos, segundo ponto, não desista de ter fé. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Não desista de ter fé. Irmãos, a fé, a Bíblia diz, se você crê, a Bíblia diz que a fé, ela move montanhas. Irmãos, esses homens aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos, eles não adorariam a imagem que o rei montou, nem que custasse a sua vida. Esses irmãos, eles tinham uma fé, irmãos, me inspira isso. Uma fé que eu não vejo na vida de alguns irmãos. Uma fé que os irmãos não veem em mim. Olha a vida daqueles irmãos. Fizeram um decreto, se alguém adorasse, ia ser lançado na cova dos leões, na fornalha do fogo ardente. Esses homens aqui, irmãos, não adorariam a imagem por nada, porque eles tinham Deus em suas vidas. Mesmo que isso sacrificasse as suas próprias vidas. Olha o que diz Daniel, irmãos. Olha o que diz Daniel. Volte capítulo 3. Daniel capítulo 3, olha o verso 16 aos 18. Esses homens, irmãos, não adorariam essa imagem que Deus fez, que esse rei fez ali, por nada, irmãos. Mesmo que custasse as suas vidas. Olha o que ele diz, amém? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, ele fala, a quem servimos,
quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Irmãos, não desista de ter fé. Irmãos, esses três irmãos aqui não iam adorar a imagem de ouro que o rei fez. Ele disse: fique sabendo, ó rei, que nós não vamos adorar essa imagem. Sabe por quê, irmãos? Olha o que diz lá em Êxodo capítulo 20. Olha só o que diz. Vai lá para Êxodo. Êxodo capítulo 20, verso 3 e 4. Êxodo capítulo 20, versos 3 e 4. Alguém encontrou? Pode ler, por gentileza. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti mais escultura, nem alguma semelhança do que é em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Obrigado, José. Esses irmãos aqui não iam adorar a imagem, irmãos. Sabe por quê? A fé deles era depositada num Deus Todo-Poderoso. Não faça imagem de escultura para ti. Eles tinham certeza, irmãos. Eles tinham certeza em que eles confiavam. Ele diz assim: olha, se tu quiser jogar nós na cova dos leões, pode jogar, mas nós vamos morrer. Fisicamente, mas espiritualmente nós vamos viver para a eternidade com o Senhor. Fique sabendo, ó rei, se tu quiser jogar nós na fornalha do fogo, você pode jogar, mas nós não vamos cumprir o teu decreto, porque a fé deles estava no Deus Todo-Poderoso. Irmãos, e nós agora, a nossa oração, a nossa fé, quando nós olhamos para esses irmãos, os mesmos problemas que esses irmãos enfrentaram, nós também passamos, mas eles não desistiram. Eles não desistiram de orar. Eles não desistiram, irmãos, de ter fé. A confiança e a esperança deles estava depositada em Deus. Quando nós colocamos isso dentro de nós, a nossa confiança, a nossa oração diante de Deus, irmãos, você vai ver como que Deus vai recompensar as nossas vidas. E o último ponto, terceiro ponto, não desista, irmãos, de falar de Cristo. Não desista. Sabe por quê? Essa é a nossa missão como cristão. A Bíblia diz, a Bíblia fala assim que prega a qualquer tempo. Você tem oportunidade, pregue a palavra de Deus. Eles foram, irmãos, espancados, esses irmãos do passado, é ou não é? Você lembra? Esses irmãos foram espancados, presos e eventualmente mortos por falarem de Jesus Cristo. Olha só o que diz Atos. Nós vamos ver só esse versículo aqui, Atos capítulo 5, versos 29. Olha o que ele diz em Atos. E isso me inspira a não desistir, irmãos, de servir ao Senhor. Atos, capítulo 5. Vamos pegar o versículo 29. Atos 5, 29. Então Pedro, tudo bem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes o quê? Importa obedecer a Deus do que os homens. Mas eles estavam sendo espancados. Estavam, irmãos. Eles estavam evangelizando, mas não podiam evangelizar porque havia um decreto: não pode falar nem adorar esse Deus. Eles foram espancados, presos, eventualmente mortos por pregar a Jesus Cristo, irmãos. Ele diz: importa obedecer a Deus do que esses homens aí.
Agora veja o versículo 40 e 42 desse mesmo capítulo. Olha que ele diz: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falasse em nome de Jesus, e os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. Imagine você levando um tapa no rosto, um murro na testa, por pregar o evangelho, e você saindo dando glória a Deus, cantando hinos ao Senhor Jesus. Esses homens não desistiram, irmãos. Eles não desistiram de orar. Eles não desistiram da sua fé. E eles não desistiram de falar de Jesus Cristo, porque lhes importa obedecer a Deus do que os homens. Nós também temos que ter o desejo de pregar a palavra de Deus. Se isso acabou, esfriou dentro de você, lembra-se que essa é uma missão dada por Jesus Cristo. A Bíblia diz: antes você não tivesse nem conhecido a Jesus Cristo, uma vez que você tomou essa decisão, você não pode voltar mais para trás, porque Deus vai cobrar de mim e de você. Os meus atos bons ou ruins, nós vamos prestar conta. A Bíblia diz aqui também que todo o joelho, toda a nação se dobrará diante do Senhor Jesus. Quantas almas precisam ouvir a palavra de Deus, irmãos, para ter fé? Eu olho hoje para Jaguareeba hoje, irmãos, parece que Deus para eles não existe. Eu olho para a cidade em que Deus me permitiu morar, aqui vou inteirar 13 anos. Parece-me que oração para eles, olha, irmãos, é só celular hoje em dia. Amanhece no celular. A oração, irmãos. Parece-me que fé está depositada em outras coisas e Deus fica de lado. Irmãos, pregar o evangelho, chefe, falar pregar o evangelho, espalhar panfleto, convidar, irmãos, parece que não está na nossa realidade hoje. Mas quero dizer para cada um de nós hoje, que esses irmãos que sofreram no passado, eles foram homens de oração, homens de fé e homens que pregavam a palavra de Deus, mesmo custando o preço das suas vidas. Eles não desistiram. Eles não desistiram, irmãos. E se hoje tem a palavra de Deus e tem irmãos que me inspiram, são esses irmãos que sofreram e passaram o que passaram e não desistiram. E eu quero incentivar você, irmão. Nesta manhã, eu não sei o que passa. Eu sempre gosto de trazer palavras para a minha realidade, o que eu passo. Eu quero dizer para vocês que nós podemos olhar e se inspirar em um Deus. Esse Deus que você fala que você serve, não desista. O diabo tem muitas táticas para impedir de você servir ao Senhor. Às vezes pode ser o cansaço, pode ser o desânimo, eu não sei, mas ele tem uma tática excepcional para desanimar você. Às vezes você está bem em paz na tua casa, vem uma palavra só, é o suficiente para você querer chutar o balde. Não devemos ignorar o sacrifício do Senhor Jesus. Mas, irmãos, nós devemos conhecê-lo e agradar ao nosso Deus continuamente. Irmãos, eu quero incentivar, eu já coloquei, antes de trazer essa palavra, eu já coloquei isso para mim. Vamos permanecer firmes ao Senhor. Na outra oportunidade eu vou dar a mesma sequência nessa mensagem, mas eu vou falar diferente. Irmãos, mas eu queria incentivar você, vamos permanecer firmes. Não vamos desistir porque a nossa recompensa vai chegar. Amém? Vamos orar. Obrigado a Deus. Porque quando eu olho para a Tua palavra, ela me motiva, ela me incentiva, Senhor Deus, a não desistir. Porque teve irmãos que sofreram e passaram, Senhor Deus, e que passaram nas suas vidas. Mas foram homens que depositaram totalmente a sua confiança, a sua esperança num Deus Todo-Poderoso. Deus, eu quero apresentar a vida mais uma vez dos meus irmãos que estão doentes.
Que o Senhor esteja visitando, ó Deus, e trazendo eles logo na recuperação, Pai. Esse é o meu desejo. Mas eu não sei qual é a tua vontade. E quero apresentar aqueles irmãos que não puderam chegar hoje. Tu sabes e conheces, ó Deus, e tu sondas. O Senhor esquadrinha nossas vidas, ao nosso deitar, ao nosso levantar. Eu quero apresentar esses irmãos também na tua presença. Esteja com as decisões da igreja, esteja com a liderança da igreja. Obrigado, porque tem muitas pessoas orando por nós. Tem muitas pessoas, ó Deus, que lembram de nós. E obrigado, e eu quero colocar essas vidas desses irmãos também em oração. Que o Senhor esteja visitando, Pai. Que nós, como a igreja de Jaguaribe, não podemos desistir de orar. Que nós não podemos desanimar, e a nossa fé tem que estar no Deus Todo-Poderoso. Que nós possamos, ó Deus, não desistir de levar o Evangelho a todas as criaturas. Que no momento oportuno a tua palavra possa ser dita. Usa a tua igreja. Abençoe a vida de cada um dos meus irmãos nesta manhã. E traga-nos, ó Deus, mais tarde, em segurança para louvar e glorificar o teu nome. Assim eu oro, Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.